É isso mesmo, Moacir. O Paraná está em diálogo avançado e em tratativas para submeter o protocolo de validação da fase 3 de estudos da vacina russa à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Para falar da programação das etapas, vamos conversar com o diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, Jorge Calado. Bom dia, Calado, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que nos acompanham em nosso portal nesta manhã de sábado. Ótimo, Calado. Obrigado por atender ao nosso pedido dessa entrevista, de um assunto que é muito importante, né? Uma grande expectativa não só de Foz do Iguaçu, do Paraná como um todo, mas de todo o país, e é uma expectativa mundial, né? De se encontrar a vacina para o Covid-19. E sobre esse assunto, Calado, né, o Paraná saiu na frente, está em diálogo avançado, e eu queria saber em que fase atualmente que se encontra a vacina russa e com relação às outras, com relação às outras vacinas, né, que estão em testes pelo mundo. Veja, aqui no Brasil, nós estamos trabalhando de uma forma muito intensa, juntamente com os parceiros russos, para fechar um protocolo para solicitar à Anvisa os testes da fase 3 aqui no Brasil. Isso é bastante importante, porque estes testes, sendo bem-sucedidos, apresentando resultado de segurança, de imunização, de eficiência, nós podemos buscar o registro dessa vacina para o Brasil. O que nos chama a atenção nesse processo, muitas vezes nos perguntam o porquê da parceria com a Rússia, é a metodologia, a tecnologia apresentada nesse projeto. É uma metodologia inovadora, um projeto inovador, e é importante em termos de desafio e de desenvolvimento tecnológico. Essas nossas tratativas com a Rússia estão sempre bem pautadas pela questão de futura transferência de tecnologia. Então continua sendo um momento de muito trabalho, um trabalho intenso para isso. Nós estamos conversando muito com a Anvisa antes da submissão desse protocolo, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Mas estamos numa fase bem positiva, com boas expectativas. E justamente em relação a essa tratativa com a Anvisa, como é que tem sido esse processo de aprovação, de diálogo e de parceria com a Anvisa, entre a Tecpar, o Tecpar e a Anvisa? Muito claro, muito transparente. Os técnicos da Anvisa têm nos atendido, eu diria que quase que diariamente. Ontem ainda estive em Brasília, numa reunião presencial na Anvisa. Então, nós estamos fazendo todas as calibrações necessárias antes. Eu sempre digo que é como se fosse a defesa de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado. Nós estamos fazendo todos os processos de orientação antes disso, de qualificação, para então submeter. Mas a relação com a Anvisa é muito boa, estamos tendo total apoio, até porque é o interesse geral do Brasil em ter várias alternativas de imunização, independente da nacionalidade e da origem. É importante que o Brasil também aproveite esse momento para ampliar os seus parques tecnológicos na área de saúde, ampliar o seu complexo industrial da saúde e que venha a ser uma espécie de um hub de produção e distribuição de imunizações e de imunizantes, vamos dizer assim. Calado, justamente nesse sentido, né, mais do que a nacionalidade da vacina, é saber a sua confiabilidade, né? O que já se sabe sobre a confiabilidade da vacina russa? Veja, os testes clínicos na fase 1 e 2 já foram realizados na Rússia, foram lançados, publicados na revista The Lancet, né, que é uma revista inglesa, uma revista científica de grande prestígio. As indicações quanto à segurança, que as reações adversas foram as mínimas possíveis, como, digamos, uma pequena febre, uma pequena dor na aplicação, aquelas reações bem leves, como acontece com toda a vacina. Os potenciais de imunização também foram satisfatórios, mas é importante agora fazer essa terceira fase, que é uma fase mais ampla, mais extensa, para que esses resultados venham a ser comprovados ou não. A terceira fase é uma fase de muita importância e de muita relevância, porque algumas vezes ela repete os resultados de fase 1 e 2, outras vezes não. Ou seja, só fazendo para você saber. E algo também que nós estamos ponderando muito é com a prudência, né, em relação à segurança, em relação à eficácia,
porque nós sabemos que existe uma ansiedade mundial muito grande em ter uma vacina, mas a ciência não dá saltos, né? Você não pode queimar etapas. Não é uma ciência exata. Você pode ter intercorrências em termos de material biológico a qualquer momento. Então, é importante ter essa prudência, essa paciência e essa resiliência nesse momento. E é o que nós estamos tendo. A expectativa é grande, né? Se pede paciência para todos os brasileiros, né? Toda a população. Mas uma pergunta que eu não posso deixar de fazer é em relação à vacinação. Eu sei, como o senhor bem colocou, depende da fase 3 de testes, mas uma vez que tivesse concluída essa fase 3 de testes, há uma expectativa de vacinação, um cronograma de quantas doses teriam disponíveis para o Paraná? A avaliação dos testes de fase 3, digamos que eles venham ser bem positivos, nós esperamos isso, bem satisfatórios. Nós temos que pleitear o registro dessa vacina para o Brasil, para então fazer a vacinação. Quem vai definir quantas doses vão para os estados é o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Então, toda vacina produzida no país, num primeiro momento, quem fará a distribuição, fará toda a organização e avaliação é o Ministério da Saúde. É claro que nós vamos solicitar, sim, doses para o Paraná, numa atenção especial para isso. A vacina ela será administrada em 2 doses. Uma dose no dia que nós chamamos 0 e outra dali 21 dias. Agora, é importante a gente colocar, Alexandre, que a vacina é uma das ferramentas para a contenção da epidemia. Existe uma expectativa, até um tanto equivocada, que você recebeu a vacina, você está pronto para tudo. Eu penso que por mais um tempo, mesmo com a vacina, as medidas farmacológicas e não farmacológicas deverão continuar, como a questão do álcool, da máscara, as grandes aglomerações, e isso por mais um tempo. Por quê? Porque você tem que fazer a medição, mesmo após a administração das vacinas, da questão da imunogenicidade, do potencial de imunização. Isso, cada organismo tem, né, tem uma reação, tem um tempo para isso. Então não é instantâneo. Você recebeu as 2 doses, você pode correr para qualquer aglomeração que está tudo certo. Ainda não. E existem algumas linhas importantes, né, que colocam que a vacina torna-se eficiente com uma imunização de 70%. Claro que nós estamos num momento de guerra, de pandemia. Eu acho que uma imunização em torno de 50%, 40% nesse momento, desse comprovada, já é um avanço. Então, são muitas variáveis. O tempo médio para você produzir uma vacina é em torno de 10 anos. As vacinas mais rápidas foram produzidas em 4 anos. A pandemia propicia um desenvolvimento tecnológico mais acelerado, mas isso significa que o controle de qualidade tem que ser maior. Então, tem muitos itens que têm que ser considerados nesse processo como um todo. Sim, o senhor falou em média 4 anos, e o que está se propondo é praticamente validar em 1 ano, né? Um prazo bem mais curto, portanto, que exige mais, a pandemia exige mais de todos, mas também não pode ser irresponsável, não é mesmo? Isto. Por isso nós estamos falando em prudência, segurança, transparência, isso tudo é muito importante. E é bom que ao mesmo tempo, né, os meios, os métodos de avaliação de qualidade também passam por um refino, por uma evolução, para que possam fazer as avaliações de forma mais intensa, que você tenha outras metodologias. Enfim, eu acho que como saldo dessa pandemia, sem dúvida nós vamos ter um avanço tecnológico científico. Sempre nos períodos de situações calamitosas, como pandemias e guerras, sempre no final você tem um saldo de algum avanço, apesar de todo o passivo gerado, de mortes que venham ocorrer, de instabilidade, mas passando o momento, sempre você vê que alguma evolução houve. Ou é um equipamento novo que surgiu, é uma nova metodologia, sempre deixa um saldo. Bem nesse sentido, para demonstrar os esforços do governo paranaense nesse sentido do combate à pandemia, eu queria que o senhor falasse do montante de recursos que o governo tem investido, tanto na fase de testes, quanto deve investir na sequência, né, da vacinação, para que a vacina possa ser aplicada em todo o Paraná, para todos os moradores, ou para a maioria dos moradores, num primeiro momento.
São dois momentos de investimento, né? Essa fase de testes, o governo do Paraná está disponibilizando o Tecpar, disponibilizando os hospitais públicos universitários da rede estadual, onde os testes serão realizados. Ou seja, não tem um investimento financeiro diretamente nos testes. Mas o governo do Paraná já reservou no seu orçamento em torno de 200 milhões de reais, sendo 100 milhões do Poder Executivo e 100 da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, para a compra da vacina que for a primeira registrada, a que estiver pronta, independente da nacionalidade. Então vai ser uma ação conjunta do governo estadual e do governo federal também fazendo a compra. Mas o Paraná, nesse momento, entra com as suas instituições, com os seus técnicos de alto nível e com a sua estrutura. Não existe, digamos, um investimento monetário, e sim mais na ordem de um investimento econômico para tanto. Certo. Calado, agora caminhando para a nossa reta final, últimas perguntas. Além dos testes, né, da vacina russa, que já estão na fase 3, como o senhor já explicou, há alguma outra frente de trabalho nesse sentido, de testes de vacinação, com algum outro país, algum outro tipo de vacina? Nós estamos sendo procurados, após essa nossa parceria com a Rússia, onde o Paraná assinou um memorando de entendimento com a Rússia e o Tecpar assinou um termo de confidencialidade, alguns institutos nos procuraram, como, por exemplo, um instituto do Texas, existe também uma procura por parte da China, mas nós estamos avaliando todas essas possibilidades no sentido de as outras possibilidades que forem escolhidas que sejam muito planejadas, como nós estamos fazendo com a Rússia. A da Rússia ela está desenvolvida, os testes fase 3 ainda devem ocorrer no Brasil, mas já tem os testes fase 3 ocorrendo na Rússia. Então existe esse desenvolvimento. E tem vacinas que estão ainda na fase 1, na fase 2, que estão nos procurando, e nós estamos fazendo avaliação de parceria. Talvez não só com o Tecpar, mas com outros laboratórios públicos também em conjunto. É um momento que as instituições não podem deixar de se fazer presentes frente a esses desafios, que vão, obviamente, possibilitar algum tipo de desenvolvimento tecnológico embutido nesse momento de desafio e de uma aprovação muito grande para todos nós. Certo, Calado. Agradeço mais uma vez o seu espaço na sua agenda para atender ao Marco Zero, à Rádio Clube, ao Portal H2Foz, e deixo aberto para suas considerações finais aí, acho que reforçando aí um pedido de paciência para a população e também de cuidados que devem ser mantidos até a vacina chegar na porta de cada moradia aí, em cada posto de saúde, para que o que se dizer daqui até lá, Calado? A continuidade das medidas farmacológicas e não farmacológicas, a questão das aglomerações, o uso de máscara, questão do álcool, fundamental, lavar bem as mãos. Quem tiver que, digamos, sair de casa para trabalhar, que é a grande necessidade de todos os brasileiros, tomar sempre esses cuidados. Ter paciência, é importante ter um produto que seja seguro, independente do seu tempo. É um momento que não permite erros. Todo imunizante, toda vacina que for lançada, ela tem que chegar com certeza de bons resultados. Nós não podemos atropelar o movimento e depois ter uma situação de difícil controle. Então, nós vamos ter mais um tempo pela frente, eu acho que no mínimo até primeiro trimestre do próximo ano, os primeiros 3 meses, até que a vacina chegue com segurança. Existem grupos importantes trabalhando em termos de qualificação, não só do Tecpar, como de outros laboratórios públicos também, como o Butantan, Instituto Biomanguinhos, a FUNED de Minas Gerais talvez entre num projeto conosco. Estamos todos trabalhando com os parceiros internacionais para obter o melhor resultado. E algo importante, né? A legislação dos órgãos reguladores no país, principalmente da Anvisa, editaram normas e legislações que são exemplos em termos mundiais. Então, sendo aprovado pelos nossos órgãos reguladores, é claro que nós temos um índice elevadíssimo de segurança, mas para isso tem um bom trabalho pela frente ainda. O Tecpar está à disposição, nós estamos à disposição para falar sobre esse tema. É importante que todos estejam bem informados e de acordo com a realidade, apesar das especulações de tempo que nós encontramos às vezes sendo veiculadas. Mais uma vez, obrigado, fico aqui à disposição novamente.
Muito obrigado, Calado. Obrigado pelas informações, obrigado por nos atender. Tenha um ótimo sábado e um ótimo final de semana. Para todos nós. Até breve. Até breve. Moacir, acabei de conversar com o diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, o TecPar, Jorge Calado, que inclusive trabalhou por um bom tempo aqui em Foz do Iguaçu recentemente e que nos atendeu diretamente de Curitiba nessa conversa que a gente teve sobre os testes da vacina russa. Obrigado e até mais. Marco Zero, onde tudo começa.